Olá, eu me chamo Jason Desidério Bezerra, sou professor de música, atuante na educação básica e educação da infância. Irei apresentar o trabalho intitulado A Escuta de Crianças nas Avaliações em Música, um relato de experiência nos anos iniciais do ensino fundamental. Este trabalho foi feito em parceria com a minha colega Fernanda Gomes de Amorim. Nós temos como objetivo apresentar um processo de avaliação em música realizado por um professor de música e uma licencianda em música, com crianças de turma dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa experiência aconteceu em um trimestre ao longo do ano de 2016 no Núcleo de Educação da Infância, Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os fundamentos teóricos e metodológicos que orientam a nossa prática estão localizados nas concepções de criança e infâncias, no princípio da fala como um direito e na proposta pedagógica do Ney, em sua metodologia de ensino e em sua concepção de avaliação. Quanto às concepções de criança e de infância, tomamos como base as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, DCNEI, e as ideias de Sônia Kramer. A partir das DCNEI, a criança é entendida como sujeito histórico e de direitos que, nas interações e relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. A criança é assim entendida como um sujeito humano, que possui criticidade e que se desenvolve por meio das interações sociais. Além disso, de acordo com Kramer, a criança reconhece o que é específico da infância, seu poder de imaginação, fantasia, criação, e entende as crianças como cidadãs, pessoas que produzem cultura e são nelas produzidas, que possuem um olhar crítico, que vira pelo avesso a ordem das coisas, subvertendo essa ordem. Esse modo de ver as crianças pode ensinar não só a entendê-las, mas também a ver o mundo a partir do ponto de vista da infância. Pode nos ajudar a aprender com elas. Se com as crianças podemos aprender sobre a ótica da infância, reconhecendo as crianças como produtoras de cultura e de conhecimento, importa também pensar modos de assegurar a sua participação na educação. À vista disso, apresentamos a fala como um direito, estabelecido em lei desde o início da década de 90, com a publicação do Decreto 99.710, de 21 de novembro, que promulgou a Convenção sobre os Direitos das Crianças. Em seu artigo 12, o decreto assegura a toda e qualquer criança, em função de idade e maturidade, o direito de expressar suas opiniões, bem como a oportunidade de ser ouvida sobre todo e qualquer assunto que lhe diz respeito. A proposta pedagógica do Ney, onde trabalhamos, vai ao encontro desses entendimentos, uma vez que a escola legitima a infância como um referencial central de articulação das ações escolares, concebendo a criança como sujeito histórico e de direitos, e garantindo que cada estudante participe de todo assunto que lhe diz respeito, inclusive das avaliações. O tema de pesquisa proposto por Rego norteia as práticas pedagógicas na instituição. Essa abordagem metodológica é composta por três momentos complementares, a saber, estudo da realidade, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Tais momentos são sistematizados mediante a fala das crianças, cujos enunciados expressam seus desejos ou necessidades a respeito do que elas gostariam de saber e aprender sobre uma temática, no qual é elegida coletivamente. A proposta pedagógica da escola também apresenta o modo como a instituição concebe a avaliação, sendo um processo formativo e complexo que se desenvolve em um movimento contínuo, progressivo e intencional. Para isso, consideram como sujeitos todos os envolvidos no ato educativo, centrando-se no processo de ensino e aprendizagem, e não exclusivamente nos resultados obtidos. Assume, portanto, uma função formativa e mediadora,
uma vez que acompanha a construção dos sujeitos e os ajuda a avançar e tomar consciência de suas possibilidades e de suas necessidades. A avaliação realizada na instituição está alinhada a uma perspectiva de avaliação formativa e que combina processos de avaliação da aprendizagem como aprendizagem e para aprendizagem, com o propósito de formação educativa das crianças e de permanente formação profissional dos demais envolvidos na prática do ensino. A avaliação está intrinsecamente interligada aos diferentes momentos propostos na abordagem metodológica da escola, reorientando continuamente as práticas educativas conduzidas e, e contando com a participação ativa das crianças. Nesse sentido, a avaliação realizada em música vai ao encontro de uma abordagem de avaliação crítica em música. A experiência que narrarei a partir de agora aconteceu no ano de 2016, com 10 turmas do ensino fundamental, anos iniciais, do turno matutino e do turno vespertino. As turmas eram formadas por uma média de 22 crianças, regidas por uma dupla de professoras pedagogas que contavam com o apoio de um auxiliar de creche ou uma bolsista. As aulas de música aconteciam em uma sala apropriada. Quanto ao planejamento, ele era sistematizado a partir das expectativas de aprendizagem dos conhecimentos ou capacidades para cada etapa, que foi definida em cada área do conhecimento. Essas expectativas, elas foram organizadas em quadros, que foram construídos coletivamente pelo corpo docente da escola ao longo dos anos e que era atualizado a cada ano letivo. Para a música, o documento trazia sugestões acerca de como proceder à progressão das expectativas de aprendizagem, dos conhecimentos ou capacidades durante os anos iniciais do ensino fundamental. Assim, a letra A era utilizada para indicar que determinado conhecimento ou capacidade deveria ser apresentado em algum ano do ensino fundamental indicado. A letra S indicava que a ação educativa deveria garantir a sistematização do trabalho com aquele conhecimento ou a capacidade. E a sigla AP indicava que o conhecimento ou a capacidade deveria ser aprofundado junto às crianças no ano indicado. Nós temos agora exemplo de um quadro de expectativas de aprendizagem em música nos anos iniciais do ensino fundamental. O quadro possui 6 colunas, onde a primeira lista algumas das expectativas de aprendizagem para os 3 eixos da abordagem triangular, sendo ela fazer, ler e contextualizar. As outras 5 colunas indicam no topo os anos de escolaridade, do 1º ao 5º, e delimitam a progressão das expectativas de aprendizagem em cada ano. Por exemplo, acompanhar e executar pulsação da música em vivências de movimento, execução instrumental e jogos musicais. Nós temos a sigla AP, apresentar e aprofundar, do 1º ao 5º ano. A partir do quadro de referência, nós elaboramos as fichas avaliativas para aquele ano. Nós temos aqui uma ficha avaliativa de música referente ao 3º e 4º ano do ensino fundamental do 2º trimestre. É um quadro com 4 colunas. Na primeira coluna, são listados os conteúdos e objetivos para o ensino de música nos 3º e 4º anos do ensino fundamental. Como, por exemplo, explora instrumentos como xilofone e metalofone, reconhece e executa sons a partir da produção de ecos rítmicos. Nas outras 3 colunas, existem espaços em aberto, onde compete ao professor marcar o conceito alcançado pela criança na realização de cada objetivo, sendo os conceitos com ajuda, sem ajuda ou com dificuldade. A construção dessas fichas era um processo dialogado feito junto à coordenação e também atrelado às expectativas
do que as crianças desejavam e queriam aprender. Esses desejos eram sistematizados nas aulas, que, por sua vez, orientavam a produção da ficha avaliativa. O diálogo entre o tema de pesquisa e o ensino de música era algo um tanto quanto recente na instituição. E, por vezes, nós considerávamos extremamente complexo pedagogicamente realizar o planejamento das experiências musicais. Isso porque, além dos componentes, além do tema de pesquisa para a música, também existia um tema de pesquisa para os demais componentes. E, por vezes, nós trabalhávamos com dois temas ao mesmo tempo: o escolhido pelas crianças para o ensino de música e o escolhido para as demais áreas do conhecimento. Esse atravessamento aos demais temas nos conteúdos do tema de pesquisa em música complexificou o nosso planejamento e a nossa prática. Mas isso não era algo totalmente imprevisto, já que a abordagem metodológica prevê que o tema não deve se transformar numa camisa de força. Ao final do trimestre, nós realizamos recitais com as turmas, e quando as crianças puderam apresentar o repertório que aprenderam no decorrer das aulas para as outras turmas da instituição, para a equipe e para as famílias e convidados, no auditório da própria escola. Nós enfatizamos que os recitais não eram entendidos como um produto ou objetivo final do ensino de música, mas sim compreendidos como atividades possíveis para o processo de formação em música das crianças, na qual era possível ter presente outras pessoas envolvidas em sua educação, indo além da sala de aula. Após a prática do recital, nós propomos, então, uma roda de conversa com cada turma, para que as crianças falassem sobre suas impressões a respeito das aulas de música do trimestre e do recital que realizaram. Nós anotamos as suas falas em um diário do professor, para que depois conversássemos a respeito desses apontamentos e pudéssemos repensar essa prática. Esse quadro, no slide, apresenta algumas dessas anotações. Ele tem 3 colunas que dividem breves comentários feitos pelas diferentes turmas. Na segunda coluna, por exemplo, temos o olhar do segundo ano, matutino, e alguns comentários, né? Como, por exemplo, o espaço do recital era muito pequeno, faltou mais criação musical, eles gostariam de ter estudado mais sobre a temática do pop. A respeito da participação das crianças no cotidiano da escola, nos fez perceber que construir aulas de música com os alunos impactou diretamente nos processos de interação, bem como em sua aprendizagem e sua formação. Cantar, tocar, ouvir e criar músicas a partir das suas próprias escolhas favoreceu o desenvolvimento de aspectos motivacionais, de atenção e engajamento, de desenvolvimento estético, das práticas musicais, além da construção de vínculos de confiança e afetivos a respeito ao coletivo, o que consideramos um resultado positivo na formação musical dos alunos. Por fim, ao rememorar o diálogo e essas experiências vivenciadas no NEI, nós percebemos quanto essas vivências estabelecem diálogo com a construção do olhar que temos como profissionais no hoje, transformando as nossas condutas em diferentes aspectos, cada um ao seu modo, o que podemos narrar também individualmente na escrita do texto desta comunicação que os convidamos a ler. Refletindo juntos sobre as práticas descritas e analisando os registros com o olhar de hoje, sentimos falta da literalidade da fala das crianças. Nas anotações, identificamos o que elas falavam, porque consideramos que as transcrições das falas podem ser mais fiéis à forma expressiva das crianças, né? Respeitando, na medida do possível, as suas subjetividades. Também percebemos que, em um espaço aberto para a fala livre, as crianças podem trazer aspectos a reconsiderar nas aulas de música, como quando avaliam sobre a adequação do espaço físico
ao recital, sobre a distribuição de atividades, sobre o tempo da aula, também possam dirigir perguntas mais específicas, promovendo uma autoavaliação das crianças, dirigida pelos professores, em que possam falar sobre as suas impressões, sobre o que conseguiam ou não conseguir realizar durante as aulas. Refletir sobre essas experiências relatadas nos retoma o compromisso com a compreensão de uma aula de música em que nada seja proposto para a criança sem as crianças. Muito obrigado.